são os pontos onde o gráfico passa pelo eixo X, tá legal? Certo? Que é esse aqui e esse aqui. Tranquilo? Tá? Agora, o que acontece com o gráfico nos outros pontos? Aí eu vou olhar para o quadro de sinais, tá? Então aqui, ele fica negativo. Negativo é o quê? Abaixo do eixo, certo? Então aqui ele está abaixo do eixo. Aqui, entre 0 e 2, também ele está abaixo do eixo. E depois do 2 ele fica acima, tá? Beleza? Então aqui ele está abaixo, aqui ele está acima. Então ele tem que fazer esse movimento. Tá legal? Certo? Então repara, ele tem que vir daqui para cá e subir. Beleza? Então, isso me diz que o gráfico tem mais ou menos esse formato, tá? Agora, só com essa análise, eu não tenho como saber onde que ele faz esse ponto de mínimo aqui. Eu só tenho certeza que ele vai diminuir e depois crescer, mas não sei onde ele faz esse ponto de mínimo, tá legal? Certo? Agora, como a derivada vai nos ajudar a fazer isso? Primeiro, quanto é a derivada daquilo ali? 3x2 menos 2x. Quanto é? Menos 2x2, desculpa. Eu vou derivar o x3 que dá quanto? 3x ao quadrado. E vou derivar o 2x2 que dá quanto? 2x. Só que é 4x no caso, tá certo? Beleza? Tranquilo? Sim. Agora, eu vou, assim como eu analisei o sinal da função, eu vou analisar o sinal da derivada, tá? Só que o sinal da derivada vai me dar outra informação. Que informação é essa? Ela vai dizer onde a função está inclinada positivamente e onde a função está inclinada negativamente, concorda? Beleza? Fala. Hã? Tá o quê? Não precisa, né? Poderia usar básica, mas no caso não precisa. Eu posso colocar só x em evidência aqui, tá? Mas assim, usar básica não está errado não. Posso fazer só isso aí, beleza? Porque assim é mais as raízes. As raízes são quais? 0, qual é a outra? Não. Quais são as raízes disso aqui? Onde é que isso vale 0? Quando x igual a 0, quando x igual a quanto? 4 terços, concorda? Sim. Sim. Onde é que isso aqui vale 0? Fala aí. X igual a 0, 3x mais 4, 4 terços. Exatamente. 3x menos 4 igual a 0. Tá legal? Que é quanto? X igual a quanto? 4 terços. Beleza? Tá? Tranquilo? Então, olha só. Quando eu estava falando com o Daniel, isso aqui é uma função de segundo grau. Eu poderia usar Bhaskara para achar as raízes, mas eu não preciso, porque basta eu fatorar, basta eu colocar x em evidência. Então, colocando x em evidência, eu já sei que as raízes dessa função aqui são 0 e 4 terços, concorda? Beleza? Isso é uma função do segundo grau. Então ela vai valer 0 aqui e vai valer 0 aqui, tá legal? Beleza? Certo? Aqui ela vai ficar positiva, aqui ela vai ficar negativa e aqui ela vai ficar positiva. E lembrando que isso aqui é o sinal da derivada. Alguma dúvida desse sinal aqui? Porque isso aqui é uma função do segundo grau, tá beleza? Certo?
Isso. Menos 1, concordo, vai ser negativo. Tá legal? Então, se substituir um valor maior que 4/3 ou menor que 0, ela vai ficar positiva, tá legal? Tá? Agora, repara só, o que é isso aqui? Isso é o sinal da derivada, tá? Então, o que o sinal da derivada diz sobre a função? Igual eu falei lá na parábola, na função x3, etc. Onde a derivada é positiva, a derivada é a inclinação do gráfico, tá? Então, onde a derivada é positiva, o gráfico está inclinado positivamente. Onde a derivada é negativa, o gráfico está inclinado negativamente. Tá legal? E onde a derivada é zero, o gráfico vai ter uma reta tangente horizontal. Tá legal? Beleza? Então, olhando para esse sinal aqui e baseado no que eu acabei de falar, vocês são capazes de descobrir qual é o valor desse ponto de mínimo aqui? Quanto é? 4/3. Porque nesse ponto de mínimo aqui, a derivada não vale zero. Certo? Repara, nesse ponto aqui a reta tangente vai ficar assim na horizontal, tá de boa? Beleza? Então esse ponto de mínimo aqui é o ponto onde a derivada vale zero. Qual é o ponto onde a derivada vale zero aqui? 4/3. Então esse aqui vai ser o 4/3. 4/3, vou até marcar aqui. Aí eu vou melhorar esse gráfico aqui, tá? Aqui é o ponto 1, 4/3 é por aqui assim, tá? 4/3 é 1,3333. Então, aqui vai ser o ponto mínimo. Beleza? Do 4/3, tá? Certo? Então, repara que essa informação aqui, repara só, vai bater direitinho no gráfico. Porque preste atenção, o que essa informação diz? Onde o sinal da derivada é positivo, eu vou ter o gráfico inclinado positivamente, assim, tá? Onde o sinal da derivada é negativo, eu vou ter o gráfico inclinado negativamente, decrescente. E aqui inclinado positivamente de novo. Estão vendo que está batendo direitinho no gráfico? Estão vendo, ó? Até chegar no zero, a derivada é positiva, então ele está inclinado positivamente. Depois, chegou no zero, ele começa a decrescer. A derivada fica negativa. Aí chegou no 4/3, ele começa a crescer de novo. Aí a derivada fica positiva de novo. Deu para ver? Tem sentido isso? Tá? Então, a partir de agora, a gente vai fazer muita análise de sinal, tá? A gente está fazendo, por enquanto, a gente está fazendo análise do sinal da função e análise do sinal da derivada, tá? Esses sinais, eles dão informações sobre o gráfico, mas dão informações muito diferentes, tá? Beleza? Aqui eu estou analisando o sinal da própria F. O que isso diz? Onde é que o gráfico está acima do eixo X ou abaixo do eixo X? É a localização do gráfico, só isso. O sinal da derivada não fala sobre a localização do gráfico, dos pontos. Fala sobre a inclinação, onde é que a inclinação é positiva, onde é que a inclinação é negativa. Está fazendo sentido isso? Tá? Daqui a pouco, semana que vem, a gente vai ter mais uma coisa para analisar, que é a derivada segunda. É a derivada da derivada. Isso também vai dizer coisas. Tá? Eu vou deixar. Beleza? E aí eu posso achar mais uma coisa
valor x do 4/3, tá? Agora que eu tenho o valor x é dado pela derivada. Agora que eu tenho o valor de x, eu posso achar também o valor de y, tá? Mas para achar o valor de y, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse 4/3 e substituir na função. Porque a função, o que ela vai para cada x pegar o y correspondente, tá? Então, se eu substituir esse 4/3 na função, eu vou ter x ao cubo, beleza? Aí 4 ao cubo, quanto é? Quanto é? Ah, 64, 3 ao cubo, 27, menos 2 vezes. Menos 2 vezes 4/3 ao quadrado, que vai dar 16 sobre 9, beleza? Tá legal? Aí só fazendo essa conta aqui, eu vou multiplicar por 3 aqui, vai ficar, aqui para igualar aos denominadores, tá? Eu vou multiplicar isso aqui por 3, beleza? Aí vai ficar 16 vezes 2, 16 vezes 2 aqui, depois vezes 3. Quanto dá isso? 16 vezes 2, 32. 32 vezes 3, quanto dá? 96. Então vai ficar 64 sobre 27 menos 96 sobre 27, que dá quanto? 96 menos 20, menos 32. 32? Oi? Então, menos 32 sobre 27, beleza? Tá? Alguém faz a conta aí quanto dá? 32 sobre 27, decimal aproximadamente. Vai dar 1, um pouquinho, 4. Lá. 1,18. Beleza? Então, esse valor aqui, ó, é o valor de y correspondente ao máximo. Beleza? Só presta atenção por que eu fiz isso. Primeiro, com a derivada, eu localizei quem é o valor de x daquele máximo, tá? Certo? Aí, tendo o valor de x no máximo, qualquer valor de x que eu tiver, se eu quiser descobrir quem é o y associado a esse valor de x, eu vou substituir na função, tá? Pronto. Agora, beleza, show. Olha só, agora vamos fazer aquele ali, mesmo esquema desse, tá? Só que esse aí eu vou pedir para vocês tentarem fazer e a gente vai tirando dúvida, beleza? x3 menos 3x, tá? Mesmo esquema desse. Primeiro, a gente vai fazer sem calcular a derivada, tá legal? Certo? O que a gente pode dizer sobre esse gráfico? Tá? E aí, depois calculei a derivada. Então, tentem fazer isso, para a gente corrigir daqui a pouco.
Igual a 3x ao quadrado menos
Então aqui como é que vai ficar? Ó, aqui vai ficar como? Negativo. Aqui. Positivo. Negativo. Bom, então esse gráfico vai ficar assim, ó. Olha só, então marquei esses dois pontos, menos raiz de 3 e mais raiz de 3, tá? E o zero, beleza? Nesses três pontos é onde o gráfico vai ter que passar, tá? Certo? Esses três pontos são os três pontos da função vale zero, tá de boa? Menos raiz de 3, zero e raiz de 3. Então ela vai ter que passar por esses três pontos aqui, beleza? Nesse pedaço aqui, ó, ela vai ficar onde? O gráfico? Abaixo do eixo. Abaixo. Aqui, ela vai ficar acima. Então ela vai ter que fazer isso, ó. Tá beleza? Porque ela fica acima, sendo que ela passa por aqui, tá? E depois vai fazer isso aqui, tá beleza? Certo? Certo. Aí tem que botar os valores desses pontos aí, né? Tem. Aí tem. Pronto. Agora eu tenho que achar os valores desses pontos aqui, que eu não sei. Tá certo? Tá? Então, isso aqui é o primeiro esboço do gráfico, sem usar a derivada. Tá? Agora a derivada vai me permitir descobrir esses pontos de máximo e mínimo. Aí eu vou derivar. Então, f' de x vai ficar quanto? 3x2 menos 3. Alguma dúvida? Tá? Aí, isso aqui é uma função do segundo grau, né? Onde é que essa função vale zero? Não precisa usar a fórmula básica, né? 1 e o quê? Não, 0 não. 1 e menos 1. Tá? Então, o sinal da derivada é isso aqui, tá beleza? Certo? Lembrando que isso aqui é a derivada, tá? O que o sinal da derivada diz? O sinal da derivada diz onde a função está inclinada negativamente e onde está inclinada positivamente. Então aqui ela está inclinada positivamente, está assim. Aqui entre menos 1 e 1 está assim. E aqui está assim, beleza? Então, quem são esses pontos aqui? Esses pontos aqui. Menos 1 e 1. Tá? Aí eu posso querer saber, então esses são os valores de x daqueles máximos e mínimos. Tá? Aí eu posso querer saber os valores de y. Aí eu vou calcular f de 1. Então eu vou substituir 1 lá na f. Tá? Então vai dar quanto? Substituindo 1 ali, menos 2, e substituindo menos 1 ali, vai dar quanto? 2, certo? Tá legal? Então, esse ponto aqui, ó, é 1 menos 2. E esse ponto aqui é 1, aliás, esse aqui é 1 menos 2. E esse aqui é menos 2. Então, o gráfico vai passar por esses pontos aqui.
legal? Hã? Tá de boa? Tá. Olha só, então é o seguinte, posso apagar esse exercício aí? Tá. Como tem ainda um tempinho de aula, vamos deduzir duas fórmulas que a gente vai usar amanhã nos exercícios, só para poupar tempo amanhã, tá? São duas fórmulas que a gente vai usar muito. É a chamada regra do produto e regra do quociente, beleza? Então vamos lá, né? Pode apagar tudo. Olha só, pessoal, preste atenção. Faz de conta, por exemplo, se eu tiver isso aqui, ó. Por exemplo, olha só, se eu tiver, vou simplificar aqui, assim que tá de boa. Olha só, se eu tiver essa função aqui, digamos, eu inventei uma coisa qualquer, tá beleza? Certo? Para eu derivar essa função, eu posso derivar essa função usando aquilo que eu já sei. Eu posso multiplicar um por um aqui, concorda? Fazer a distributiva, aí eu boto isso aí tudo e eu vou derivar termo a termo também. Tá legal? Certo? Mas isso aqui eu vou só mudar as letras aqui. Eu vou chamar isso aqui de F maiúsculo, tá? Mas eu também posso derivar isso aqui como um produto de duas funções. Tá legal? Beleza? Então, eu vou chamar essa aqui de F minúsculo e essa aqui de G, tá certo? Tranquilo? Então, eu vou mostrar para vocês agora uma fórmula que vai me ajudar a fazer essa derivada sem precisar fazer a distributiva. Tranquilo? E depois eu vou usar essa fórmula para outros produtos que a gente vai ter ao longo até o final da disciplina. Tá? Então eu estou escrevendo essa função que eu estou chamando de F maiúsculo, vai ser um F vezes G, tá certo? Beleza? Tá? Então, posso apagar aqui, né? Tá? Então, eu vou calcular a derivada dela, tá certo? Daquela mesma forma, sempre que eu calculo a derivada de qualquer função, eu tenho que usar a definição do derivado, tá? Que é isso aqui, ó, limite com h tendendo a zero
caso, eu vou aplicar isso aqui nessa F-zão, tá certo? Tá tranquilo isso? Tá? Lembrando sempre que isso aqui é um delta y sobre delta x, tá? Eu vou aplicar essa definição na função que eu quero derivar, que no caso é essa F-zão, tá legal? F maiúsculo. Agora, quem é F maiúsculo? É F minúsculo vezes G minúsculo, alguma dúvida? Tá? Então, onde está F-zão, F maiúsculo, de qualquer valor, eu vou substituir por F minúsculo desse valor, G minúsculo desse valor. Então, esse F-zão esse F-zão de x mais h vai ficar F' de x mais h vezes G de x mais h. E esse F-zão de x vai ficar F de x vezes G de x. Está de boa? Certo? Tranquilo? Alguém não entendeu quando eu cheguei nisso aí? Tá. Agora, igual como eu falei mais no começo da aula, se aqui, em vez do produto, fosse uma soma, seria muito mais fácil, porque eu poderia simplesmente pegar isso aqui e separar em duas frações. Tá? No caso aqui, como é produto, eu não posso simplesmente separar, eu não posso, por exemplo, juntar esse F aqui com esse F aqui, que é o que eu gostaria de fazer. Eu teria que colocar em evidência. Mas para colocar em evidência, eu teria que ter um termo comum aqui, perceberam? E não tem nenhum termo comum. Então não tem como colocar nada em evidência. Ou seja, não tem nada a princípio que eu possa fazer aqui para simplificar ou para trabalhar de alguma forma com essa fração. Tá legal? Beleza? Quer dizer, não tem para onde eu ir daqui. Não tem uma forma de simplificar isso, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar um truque, tá? É um truque mesmo. Um truque, obviamente, lícito, tá? Não é um truque que eu vou roubar. Mas a questão é, se vocês vão se perguntar, é da onde eu tirei esse truque, tá? Aí da onde eu tirei esse truque é que eu dou aula de cálculo há 30 anos. É daí que eu tirei esse truque. Se não, assim, acho que se eu do nada eu não saberia da onde veio isso, tá? É um truque que a gente vai acostumando com o tempo, tá? Que é o seguinte, eu vou somar e subtrair um termo convenientemente, tá? A gente sabe que quando a gente tem uma expressão, a gente soma e subtrai a mesma coisa, a gente não altera, ó, beleza? Tá? Que é como se eu estivesse somando zero. Eu somo uma coisa, subtrai aquela mesma coisa. Por isso que eu digo, que eu disse agora há pouco, que é um truque lícito. Eu não estou, porque não é uma coisa que não é permitida matematicamente, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó.
sair da cartola, tá? Na primeira coisa, tem duas coisas para entender aqui. Primeiro, que entender que isso que eu fiz aqui não alterou essa fórmula. Todo mundo percebe isso? Tá? Porque eu subtraí uma coisa e somei essa mesma coisa. Tá legal? Então, tipo assim, não alterou nada. Certo? E parece que está complicando. Mas isso que parece que está complicando, no final das contas, vai me ajudar. Tá? Como que isso vai me ajudar? E como eu percebi que isso vai me ajudar? É isso, eu já dou aula disso há 30 anos. Tá? Isso é um truque manjado. Tá? Então agora, como que isso vai me ajudar? Olha só. Repara, nesses dois termos aqui, o que eu posso colocar em evidência? G de x mais h, ó, tá? Então, aqui eu vou ter f de x mais h menos f de x, colocar em evidência g de x mais h, tá? Primeiro eu estou trabalhando só no de cima, depois eu vou botar o denominador, beleza? Tá? Agora, nesses dois últimos aqui, o que eu posso colocar em evidência? F de x. Aí vai ficar isso aqui tudo sobre H. Vou continuar aqui. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui? Certo? Eu só coloquei em evidência. Tá beleza? Agora, no numerador, eu tenho essa soma aqui. Essa soma eu posso separar em duas frações, concorda? Tá legal? É como se eu tivesse assim, ó, 4 mais 5 nonos, tá? Isso aqui eu posso escrever como 4 nonos mais 5 nonos, tá de boa? Tá? Beleza? Que por acaso tá 1, não importa, sem querer. É quando eu tenho uma soma no numerador, eu posso separar isso em duas frações. Tá legal? Então eu vou separar isso aqui em duas frações. Beleza? E aí tudo vai se resolver. Então eu vou ter o seguinte, ó. Limite, um h tendendo a zero, eu vou abrir um grande colchete aqui, certo? Então, eu vou colocar isso aqui sobre h e isso aqui sobre h, tá? Aí eu posso escrever assim, ó, f de x mais h menos f de x sobre h, isso tudo multiplicado por esse g de x mais h aqui, tá? E depois eu posso escrever assim, ó, f de x que multiplica isso aqui tudo sobre h. Aí fecha com o cheio. Olha só, alguém perdeu essa passagem aí, já vai acabar. É só manipulação algébrica, tudo bem? Igual separar denominadores e tal, certo? Aí eu chego nessa forma aqui, beleza? Tá? Agora vamos olhar para isso aqui que eu cheguei. Agora eu vou calcular o limite quando h tende a zero. Isso aqui que aparece aqui, quando h tende a zero, concorda que isso aqui é exatamente a derivada da f? Olha só, f de x mais h menos f de x sobre h não é a derivada de f, que é aquela conta que a gente está fazendo o tempo todo, tá? Então, quando h tende a zero, isso aqui vai tender para f' de x, a derivada de f, tá? Isso aqui vai tender para quanto? G' de x, que é a mesma coisa da f, só que com g, tá? Certo?
Esse cara aqui é o próprio F, tá? Então esse cara aqui vai tender a F. E quando H tende a zero, isso aqui vai tender a quanto? G de x mais H. H tende a zero, vai ficar o quê? G de x. Certo? Beleza? Então, essa derivada vai ser igual a isso aqui, ó. F' de x vezes G de x mais F de x vezes G de x. Essa aqui é a famosa regra do produto, que é a regra que me diz como eu derivo o produto de duas funções, tá? Aí vamos aplicar, olha só. Então, aplicando essa regra do produto nesse produto de duas funções aqui, eu vou fazer o que a regra está mandando, tá? Então, essa aqui é a F, essa aqui é a G, tá beleza? Tá? Então, aquilo ali vai ficar a derivada da F. O que está mandando aí? Derivada da F vezes G, concordo? Quanto é a derivada da F? Derivada disso aqui. Derivada disso aqui, quanto é? 2x, concordo? Vezes a G, aí eu repito a G. Tá beleza? Aí depois, repito a F e derivo a G, tá? Certo? Aí a derivada da G, quanto vai ficar? Menos 2. Tá legal? Certo? Então agora para acabar a aula, vamos só fazer o quociente, que é muito parecido com essa. Que a gente vai usar pra caramba, tá? Olha só. Peraí. Fazia assim. Olha só. A F é isso aqui, a G é isso aqui, concorda? Então, quem é a derivada da F? Quanto é a derivada disso aqui no capital? 2x. Quem é a derivada da G? Quem é a derivada disso aqui? 3x ao quadrado menos 2, concorda? Beleza? Porque a constante, a derivada de uma constante é zero. Aquilo que eu falei agora há pouco. Então a derivada da F vai ser a derivada de F vezes G mais F vezes a derivada da G. Beleza? Então, um pouquinho aí para a gente fazer rapidinho no quociente, que é bem parecida com essa. Então, aqui nessa dedução, eu estou falando que eu só sei esse truque porque eu já fiz esse truque muitas vezes. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a primeira vez que você isso dá a sensação de que eu nunca teria essa sacação, entendeu? Mas é assim mesmo. Porque só com o tempo que a gente viu, assim, que a coisa vai... Uma manipulação que eu vou fazer que vai me levar ao lugar onde eu quero chegar, que é esse aqui. Professor, na próxima medir essa demonstração, você vai fazer direto? Só usar essa forma. Tá? Só matemática. Você tinha um lugar para onde você ia chegar. Você sabia que essa era a reta. É. Como é que o estudante tem que usar isso para chegar nessa reta? Então, como é que o estudante que a regra do produto é essa? Boa pergunta, é excelente. Tá, assim. Porque assim, se eu sei onde eu tenho que chegar, eu posso usar atalho. Mas se eu não sei onde eu tenho que chegar, eu não vou falar. Não, é porque isso demorou séculos. Entendeu? Então, claramente as pessoas foram fazendo caso a caso, aí foi vendo que ia sempre fazendo a mesma coisa. É assim que as generalizações acontecem na
é que eu demonstro isso? Aí alguém algum dia teve essa sensação. Eu não sei se exatamente a história é essa, mas sempre na história da matemática é algo assim que acontece. Entendeu? Sempre no teste. É sempre uma generalização que começa com particular. Você vai vendo que uma coisa vai acontecendo sempre. Então será que é um teorema isso aqui? Entendeu? Então, posso apagar tudo. Posso apagar isso aqui? Pode. Essa parte aqui só, olha. Tá? Então agora, só para acabar. Faz de conta que eu tenho quocientes de duas funções, tá? Beleza? Quando a gente faz um exemplo. Posso apagar isso aqui? Essa parte aqui, ó. Tá. Olha só, então, onde eu tenho Fzão, eu posso substituir F por Fzinho sobre G, tá? Certo? Então, Fzão de x mais h vai ficar o quê? Fzinho de x mais h sobre G de x mais h. Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. E Fzão de x eu vou substituir isso aqui sobre H, beleza? Tá? Agora eu vou igualar os denominadores aqui em cima. Então eu vou ficar com isso aqui, ó. Igualando esses denominadores, eu vou ficar f de x mais h vezes g de x certo? Então aí eu só igualei os denominadores, tá? Então, tipo assim, como se eu multipliquei a cruz aqui, né? Isso aqui fica f de x mais h, eu tenho que multiplicar por g, e f de x eu tenho que multiplicar por g de x mais h, igualei os denominadores. Aí vai ficar tudo no denominador aqui embaixo. Alguma dúvida nisso aqui? Isso é só manipulação algébrica, tá? Certo? Agora vem o truque, certo? O truque que eu vou fazer é assim, eu vou sacar que eu tenho que somar e subtrair, porque eu cheguei num lugar que eu não consigo mais colocar nada em evidência, eu não consigo sair desse lugar. Então eu vou sacar que eu tenho que somar e subtrair alguma coisa para me levar a algum lugar. Tá legal? Certo? Olha só, vou tentar explicar para vocês como é que é essa sacação, tá? Como eu disse,
é uma coisa que dá para, a primeira vez que vocês veem, parece uma coisa muito louca, tá? Então, como é que é essa sacação? Olha só. Olha para aquele primeiro termo que aparece ali. É f de x mais h. F de x mais h vezes g de x, concorda? Beleza? Para mim, é bom se aparecer f de x mais h menos f de x sobre h. Porque aí recai aquela definição de derivada da f. O que é a derivada da fzinho? É f de x mais h menos f de x sobre h. Beleza? Então, para mim, é bom se tiver aqui, ó, um f de x vezes g de x. Por quê? Porque se tiver isso, eu vou conseguir colocar esse g em evidência e vai ficar f de x mais h menos f de x, que é a derivada da f, tá? Só que eu não posso simplesmente, então eu gostaria que aparecesse esse termo aqui. Só que eu não posso simplesmente tacar o termo lá que eu quero, que eu gostaria que acontecesse. Aí o que eu tenho que fazer? Se eu subtrair, o que eu tenho que fazer agora? Somar. E aí eu vou repetir esse último aí, e tudo vai dar certo. Isso tudo sobre aquilo ali tudo, tá? H, G de x mais H, vezes G de x. Beleza? Olha só. Aí o que vai acontecer agora em cima? Eu vou fazer o seguinte. Ó, veja bem. Aqui no denominador apareceu, porque como eu tive que botar em evidência, apareceu esse g de x mais h sobre g de x, ou desculpa, g de x mais h vezes g de x enchendo o saco aqui, tá? Mas o que eu posso fazer? Eu posso colocar isso aqui em evidência de tudo, certo? Tá? Então eu vou colocar, isso aqui é como se estivesse multiplicando essa fração inteira por 1 sobre g de x mais h g de x, beleza? Então eu vou colocar isso aqui em evidência. Agora eu vou abrir um grande colchete aqui para escrever o resto, tá? Então, como eu coloquei esse cara aqui em evidência, o que sobrou no denominador? Só o h, tá? Aí, olhando agora para o numerador, nesses dois primeiros termos aqui, o que eu posso botar em evidência? Nesses dois aqui, o que eu posso colocar em evidência? Aqui e aqui. Então eu vou escrever isso aqui assim, ó. Tranquilo? Isso que apareceu aqui são esses dois termos, colocando o g de x em evidência e mantendo o h que está no denominador, tá? Nesses dois últimos termos, o que eu posso colocar em evidência? F de x, tá? Beleza? Só que eu posso colocar em evidência o f de x, mas, espertamente, eu vou colocar em evidência, em vez de f de x, eu vou colocar menos f de x em evidência. Por quê? Se eu colocar menos f de x, eu vou ficar com o seguinte. Ó, eu coloquei menos f de x em evidência, tá? Então, aqui vai ficar g de x mais h, porque esse menos que está aqui foi em evidência, beleza? Tá? E aqui vai ficar menos g de x, isso tudo sobre h. Tá legal? Certo? Repara que quando eu multiplicar esse menos f de x por isso aqui, vai dar exatamente o que estava em cima, estão vendo? E
vai ficar menos f de x vezes g de x mais h, depois menos f de x menos g de x, que vai ficar esse mais aqui. Esse mais aqui é esse menos, esse menos. Beleza? Tá? Agora, isso que apareceu aqui, ó, quem é? Isso aqui é f', concorda? Aqui eu tenho g, aqui eu tenho f, e aqui eu tenho o quê? G'. Tá legal? E aqui eu tenho o quê? Quando h tende a zero, isso aqui vai tender a quando? Quando h tende a zero, esse g de x mais h vai tender a quando? G de x. Como tem outro g de x aqui, vai ficar o quê? Só que vai ficar, vou escrever assim para lembrar que vai ficar no denominador. Tá? Então aqui nós temos ali a nossa regra do quociente, que é o seguinte: a derivada do quociente vai ser, olha só, a derivada da f vezes a derivada da g menos, tem aquele sinal de menos aqui, tá? Que eu não posso esquecer, menos f vezes a derivada de g sobre a g ao quadrado, tá? Tranquilo? Esse qual? Esse um é esse um aqui. Entendeu? Agora vamos só fazer um exemplo para terminar a aula. Vamos fazer um exemplo assim, faz de conta que eu tivesse, sei lá, x2 sobre x3 mais 1 mesmo, tá? Beleza? Tá? Eu vou aplicar aquela fórmula ali. Então a derivada dessa f, vamos seguir aquela fórmula ali, ó. O numerador, o que vai ficar? Vai ficar a derivada de cima vezes de baixo. Concorda? Quanto é a derivada de cima? 2x, que eu vou multiplicar pelo de baixo, tá legal? Depois, menos, aí eu vou manter o de cima, concorda? E vou derivar o de baixo. Quanto dá a derivada do de baixo? 3x2, tá certo? E aí eu vou dividir tudo pelo de baixo ao quadrado. Tá legal? Tá? Aí se quiser, bom, agora eu vou ter que simplificar isso aqui, né? Enfim. Vou dar uma simplificada aqui só para acabar. Então aqui eu já calculei a derivada, tá? Agora eu só vou desenvolver isso aqui, ó, repare, isso aqui vai ficar 2x4 mais 2x menos 3x4 sobre x3 mais 1 ao quadrado. Então isso aqui vai ficar 2x menos x4 sobre x3 mais 1 ao quadrado. Enfim, é isso. Beleza? Então essas duas fórmulas, regra do produto e regra do quociente, a gente vai usar bastante a partir de agora. Tranquilo? Tá? E aí só falta a regra da cadeia, que é para a função composta, não hoje, obviamente. Só para ver o que tem até o final do semestre. Aí depois,